todos. Vamos começar mais uma paraxá. Com a ajuda do Eterno, vamos estudar a paraxá Pekudê. A paraxá Pekudê está no livro de Êxodo, Shemot, capítulo 38. É a 23ª paraxá. A palavra Pekudê significa contas, contas a declarar, ou contas transparentes. Mas vamos começar falando sobre todo o livro de Shemot. Nós vamos no começo do livro, nós vamos ver que o povo do Eterno era escravo no Egito. O povo não conhecia o Eterno, o povo não tinha liberdade de servir o Eterno. O povo era escravo espiritualmente e fisicamente. O povo não tinha leis justas e o povo vivia oprimido. O povo não tinha opção, mas o Eterno foi a opção desse povo, o povo hebreu, o povo israelita. E o Eterno mandou que o povo saísse do Egito e o povo saiu. O povo ali conhecia deuses, mas não conhecia o Deus Criador dos céus e da terra. E foi com a saída do Egito que o povo de Israel ganhou liberdade, ganhou o Shabat, os Shabatotes, as festas. E foi com a saída do Egito que o povo passou a viver tanto materialmente quanto espiritualmente. O povo tinha seus serviços, seus afazeres durante os 6 dias, e no 7º dia o povo descansava e fazia os seus serviços ao Eterno. E foi no deserto que este povo ganhou a Torá, com leis justas, leis boas para todos. Não seguiam mais código de Hammurabi, mas viviam na plenitude que o Eterno deu para eles, e que é a Torá. O povo ganhou liberdade e ganhou uma constituição. O povo ganhou uma identidade. No deserto, Israel se torna a nação que nós conhecemos hoje, uma nação tão forte e poderosa que o mundo todo conhece, mesmo sendo uma terra tão pequenina no planeta. É uma das nações mais faladas nos jornais e comentadas no mundo todo. Existem muitos países muito maiores que Israel, quase todos os países são maiores que Israel, porém Israel é uma terra tão falada, tão comentada. Israel é uma nação tão vista por todos os povos nessa terra, de tão grande que se tornou o povo israelita. Foi no deserto que o povo de Israel conheceu o Eterno e fizeram uma aliança com o Eterno, fizeram um pacto com o Eterno, e ali receberam a Ketubá, que é o casamento. Então o povo de Israel não é uma concubina. O povo de Israel é a esposa do Eterno. O povo de Israel se torna a esposa do Eterno ali no deserto, e o Eterno nunca desamparou Israel e está conosco até os dias de hoje. Para as shows passadas, nós vamos ver que o Eterno mandou Moisés construir um tabernáculo, uma tenda, o Mishkan, e está escrito conforme tudo que ele viu no monte, ou seja, tudo que Moisés construiu foi o que o Eterno mostrou para Moisés, o que existia no céu. Nossos sábios vêm dizer que no quarto céu existe um templo, existe uma menorá, existe tudo aquilo que foi construído ali no deserto para agradar ao Eterno e para que o povo se habitasse dentro desse tabernáculo e para que o Eterno habitasse dentro desse povo. E nós podemos perceber que o tabernáculo ele era feito de peles de tarraxe, pelos de cabra, madeiras de acácia encobertas de ouro, e
Também nós vamos ver que tinha as cortinas de linho azul celeste, as cortinas eram torcidas e colocadas ali. Flávio Joséfo, no livro História dos Hebreus, fala que essas cortinas eram gigantescas, 11 cortinas, está escrito na Torá, atravessava de fora a fora, fazendo como uma parede, 11 cortinas. E o Flávio Joséfo fala que essas cortinas eram da largura de um palmo e precisava de 300 homens para levantar essas cortinas, de tão grande e tão pesada que eram essas cortinas. Mas o Eterno, ele pediu que fizesse esse tabernáculo, e que depois se tornou no templo, no primeiro templo, chamado de Templo de Salomão, que nada mais é do que o tabernáculo fixo. Essa tenda parou de andar quando chegou ali em Jerusalém e ficou fixa ali sobre o Monte Sião. E ali se fez o templo. Esse templo nós vamos ver toda a qualidade dele descrito na Torá, e nós vamos ver também as roupas sacerdotais, a roupa dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Nós vamos ver todos os detalhes dessa roupa e também desse templo. E se você comparar a roupa com o templo, com o tabernáculo, vemos que as roupas do homem são as mesmas cores, as mesmas roupas que existia, que formavam o tabernáculo. Só não se vestia pele de tarraxe, pele de cabra, essas coisas, mas o linho, as cores, tudo era a mesma. E mostrando, simbolizando que o homem é um templo, o homem é um pequeno templo. E quando nós vemos todos esses ornamentos, essas coisas que ali estão escritos, nós vamos ver que tanto a roupa do sumo sacerdote ficava ligada às coisas, amarrada, pendurada com aquele peitoral, com as pedrinhas que simbolizava as tribos de Israel, e todos estão ligados uma na outra de uma forma que, se precisasse tirar uma peça, teria que desatar todas as peças. E também assim era o tabernáculo, tudo amarrado nas pontas, nos varais, nos varão que passava, e nada ficava solto ali. Isso traz uma alusão a nós de entendimento que o ser humano, ele só é completo quando ele está ligado. O judeu só é completo quando ele está ligado. Israel só é completo quando ele está ligado um com o outro, amarrado. E isso traz força para o ser humano, traz força para o povo do Eterno, formando uma só pessoa, formando um só tabernáculo. Quando o Eterno pede a Moisés que fizesse esse tabernáculo, o povo trouxe tanto ouro, tanta prata, tanto material para ajudar a construir esse tabernáculo, que Moisés teve que pedir ao povo que cessasse, parasse de trazer o ouro e a prata e os utensílios, os materiais que necessitava para fazer o tabernáculo. O Moisés, ele fez uma tesouraria, e ali o Eterno pediu que ele fosse transparente com as contas. O Moisés teve que dar contas de todos o ouro, de todo o material que foi gasto e onde foi gasto. Nessa Parashá Pekudê, se você ler ali no capítulo 38 do Êxodo, do Shemot, você vai ver que todo esse material investido, cada peça de ouro, cada peça de prata, cada pele de cabra, está escrito onde foi parar. Isso traz um entendimento para nós que devemos ser transparentes com as coisas do Eterno. A maioria das congregações judaicas, elas são transparentes com as suas contas.
E o Eterno, ele nos educa com a tua Torá, com os mandamentos que cabem para nós. E as nossas congregações, elas têm a obrigação de trazer para nós esclarecimento das contas, quanto que teve de gastos nas congregações, quanto que entrou de arrecadação, tanto de dízimo, que eles chamam de dízimo, quanto de doações, que é a tzedakah, e todos os utensílios doados para a congregação, qual vocês veem aqui atrás, esses livros, nessa prateleira ali atrás, a maioria desses livros foram doados, não foram comprados com o dinheiro da congregação, exceto alguns. E temos a menorá aqui atrás, bem em cima do meu ombro, aqui em cima do meu ombro, aqui ó, aquela menorá é grande, é bem grande, aqui está longe da parede. E nós temos um ar-condicionado, nós temos um quadro escrito em hebraico ali, e nós temos, enfim, toda essa congregação e todo esse material, o que não foi comprado foi doado, e nós temos a obrigação de deixar transparente para as pessoas onde vai parar cada livro doado, cada objeto entregue na Kehilá, e cada conta que foi acertada, cada conta que foi paga, cada conta que chegou, que devemos, que não conseguimos pagar, para que não venhamos ficar como os devedores aos olhos dos homens, e nem também venhamos a ser condenados, culpados de algo que não fizemos, como desvio de verba ou qualquer coisa assim, porque não é de nosso desejo acumular dinheiro para ficar ricos e nem para enganar os outros, isso não é certo. Então, para que todos saibam onde está indo a aplicação de suas doações, nós devemos cumprir o que está escrito aqui nessa paraxá, para melhor servirmos ao Eterno e para mostrarmos também aos nossos irmãos que o dinheiro, as doações que eles doam está sendo bem investido. E se algum dos nossos irmãos, dos nossos ahim, vier a reclamar sobre onde está indo a doação que ele está fazendo, nós temos as contas pagas, nós temos tudo certinho aos olhos dos homens, aos olhos dos nossos ahim e nossos irmãos, e não ficamos em falta com nossos irmãos. E isso é muito importante no meio judaico, que as nossas congregações possam ser transparentes com suas contas e fiéis em administrar o dinheiro ou os recursos que são arrecadados. Então nós vamos ver logo em seguida, nessa mesma paraxá, que o Eterno vai mandar Moisés colocar cada utensílio nos seus lugares, e assim foi feito como o Eterno mandou. E o Moisés foi lá e pediu que ajudasse a levantar a tenda e colocasse tudo como o Eterno lhe ordenou. E o Eterno se agradou de tudo aquilo que ele viu. Ele pediu que fosse feito daquele jeito, e daquele jeito que ele pediu foi feito. O Eterno se agradou, e está escrito que a nuvem do Eterno pairou sobre o tabernáculo, e ali a presença do Eterno desceu sobre o tabernáculo, e nem o Moisés, que era um dos mais elevados espiritualmente, é o que mais tinha contato com o Eterno diretamente, nem ele conseguiu ficar dentro do tabernáculo pela presença do Eterno que estava pairando sobre o tabernáculo. O Eterno veio, visitou aquele local, abençoou aquele local, e depois nós vamos ver que também na época de Salomão, quando Salomão fez o Beit HaMikdash, o templo, ali também a presença do Eterno desceu sobre aquele local e encheu de tanta forma aquele local que o sumo sacerdote, o sacerdote
não aguentaram ficar no local e se retiraram. Então, isso demonstrando que o Eterno tanto recebeu dentro do seu interior, no seu coração, o tabernáculo que o Moisés construiu, que o Eterno pediu, foi de agrado do Eterno, aquele tabernáculo, e também o templo de Salomão foi de agrado ao Eterno. Possamos fazer da nossa vida como um tabernáculo para o Eterno, que nós possamos fazer do nosso corpo um tabernáculo para o Eterno, santificar o nosso corpo para que o nome do Eterno seja santificado em nossa boca e no meio do mundo, que nós possamos ser luz entre as nações, que nós possamos ser vistos pelo Eterno neste mundo e possamos receber a rua do Eterno na nossa vida todos os dias, e que o Eterno se agrade de nós, que nós possamos ser como Moisés e que nós possamos fazer as coisas certas nos nossos dias, com respeito, responsabilidade, com kavaná, que nós possamos refletir nas nossas atitudes, que nós possamos retornar dos nossos maus pensamentos, dos nossos maus hábitos, de retornar dos nossos pecados, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós possamos pedir perdão e saber perdoar, que nós possamos ser verdadeiramente servos e filhos do Eterno. Que o Eterno abençoe a todos e shalom para todos.